Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um dos gestos mais fortes de todo o Evangelho, o lava-pés. E vamos ver que essa cena tão antiga é, na verdade, um verdadeiro guia para a nossa vida, baseado em duas colunas. Primeiro, acolher a graça de Deus e, segundo, praticar a humildade. Olha só nosso roteiro de hoje. A gente começa com um gesto que, na hora, pareceu um absurdo, totalmente incompreensível. E vamos terminar com um guia prático para o nosso dia a dia. É uma jornada para a gente descobrir como um ato tão simples se transforma num mapa para a vida. E tudo mesmo, começa com essa frase aqui que é potentíssima. Quando João diz, amou-os até o fim, ele não está falando só que o amor dura até o último minuto. Não, ele está dizendo que foi um amor levado ao extremo, à perfeição máxima, até as últimas consequências. É essa a moldura de tudo que a gente vai ver a seguir. Ok, então vamos entrar de cabeça nisso. Para a gente entender o peso dessa cena, a gente precisa viajar no tempo. O que Jesus fez ali não foi só um ato de humildade, não. Foi uma quebra total das regras sociais da época. Foi algo realmente chocante. Pensa bem nisso. Não era uma tarefa para qualquer servo. Era para o último da escala social, o mais desprezado. Então, quando o mestre assume essa função, ele vira o mundo de cabeça para baixo. Ele está mostrando que a lógica de Deus é completamente diferente da nossa. E agora, vamos decodificar esse gesto. Cada coisinha que Jesus faz aqui tem um porquê. Os grandes pensadores da Igreja Antiga diziam que essa cena é como uma representação mímica, sabe? É um resumo, em forma de gestos, de toda a missão de Cristo, da encarnação até a cruz. Vamos acompanhar a sequência, que parece quase um ritual. Primeiro, ele se levanta da mesa. Depois, tira o manto, pega uma toalha e amarra na cintura. Por fim, derrama a água na bacia. Nenhum passo aqui é por acaso. Cada um deles está carregado de um significado profundo. E aqui a gente vê essa teologia em ação de um jeito brilhante. Tirar o manto simboliza ele se esvaziando da sua glória divina para se tornar um de nós. Amarrar a toalha é como vestir o uniforme do servo. E a água derramada já aponta lá para frente, para o sangue e a água que vão jorrar da cruz para purificar a todos. Agora a gente chega no coração emocional da história, a conversa com Pedro. A reação dele é tão humana, né? Revela a nossa própria dificuldade em simplesmente aceitar um presente, em acolher a graça, sem achar que a gente precisa fazer por merecer. A recusa de Pedro não é por desobediência ou orgulho, mas por um sentimento profundo de eu não mereço isso. Ele está chocado com a humildade de Deus. Como assim o Senhor, o Filho de Deus, vai se ajoelhar diante dele, um pecador? É a nossa lógica humana batendo de frente com a lógica do amor divino. E aqui, gente, está o ponto central. Ser lavado por Cristo não é uma opção, é a condição para ter comunhão com Ele. Ou seja, antes da gente fazer qualquer coisa para Deus, a gente precisa se deixar ser servido por Ele. O primeiro passo é sempre esse, acolher a graça. E olha que interessante essa distinção que Jesus faz. O banho é o batismo, aquela purificação total que a gente recebe uma vez só. Mas no dia a dia, caminhando pelo mundo, os nossos pés, nossas atitudes, nossos pensamentos, eles vão juntando poeira. Por isso a gente precisa dessa lavagem dos pés contínua, daquela purificação constante das nossas falhas diárias. E aqui que a história dá uma virada fundamental. Depois de deixar claro que a gente precisa receber esse dom da purificação, Jesus transforma isso num modelo para a gente seguir. A gente sai do que Deus faz por nós e passa para aquilo que somos chamados a fazer uns pelos outros. Então, antes de mais nada, o lava-pés é um sacramento, um mistério, um dom. Não é uma lição de moral, é a própria ação de Deus vindo até nós. A vida com Deus não começa com o nosso esforço, mas com a nossa abertura para se deixar amar e ser lavado por Ele. É o pilar de acolher a graça. E só depois que a gente recebe esse dom, ele se torna um exemplo, um modelo a ser seguido. É porque fomos amados e servidos primeiro que agora a gente consegue amar e servir. A humildade que a gente pratica não nasce da gente, é uma resposta à humildade que Deus teve conosco. Esse é o pilar do praticar a humildade. Certo? Mas e aí? Como é que isso vira um guia prático pra gente? Como essa história de 2000 anos atrás faz sentido hoje na nossa correria? O que significa na prática lavar os pés uns dos outros? Significa perdoar todo dia, sabe?
as pequenas e as grandes ofensas, limpando aquela poeira do ressentimento. Significa praticar a humildade em coisas concretas, fazendo tarefas que ninguém vê, que ninguém aplaude. E talvez o mais difícil de tudo significa servir e aceitar o outro como ele é, até quem nos decepciona, assim como Jesus lavou os pés de Judas. No fim das contas, tudo se amarra. Acolher a graça de sermos lavados por Deus, o sacramentum, nos dá a força e o motivo para praticar a humildade de lavar os pés dos outros, o exemplum. Esse é o coração pulsando da vida cristã. E para fechar, fica essa pergunta, que não é uma pergunta teórica, mas muito, muito prática. Olhando para nossa família, para o nosso trabalho, para nossa comunidade, quais são os pés sujos, cansados, feridos, que estão esperando pelo nosso gesto de amor humilde? A resposta que a gente dá a essa pergunta, no nosso dia a dia, é o que mostra a verdade da nossa fé.